Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso itinerário espiritual, a nossa quaresma. Estamos seguindo aí nesta quinta-feira da terceira semana da quaresma. Por isso, preparando este momento em que Deus nos convida a meditar nesse tempo de quaresma, pedindo para que Deus vá nos ajudando a entrar nessa dinâmica com essas imagens que nos conduz também nessa direção espiritual, a natureza, a selva, a mata virgem e tudo aquilo que as apovoam. O tema de hoje que nós vamos meditar desta quinta-feira, sabendo-se que toda quinta é a memória da Eucaristia, toda quinta-feira. E o nosso tema de hoje é: todo o reino dividido internamente será destruído e cairá uma casa sobre a outra. Por isso, as leituras que vamos meditar é Jeremias, capítulo 7, versículos de 23 a 28. Depois, o Salmo de meditação é o Salmo 94, todo o Salmo 94. E por fim, o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, @Filhos da Caridade Brasil. Você clica no nosso sininho para receber as notificações do nosso canal, de toda a nossa programação. E também compartilha e evangeliza pelo meio do WhatsApp, pelo Facebook, esse nosso canal, sobretudo nesse período quaresmal. Como é importante termos esse tempo, esse momento propício para podermos rezar, para podermos meditar e conversar com Deus. Por isso, vai pacificando o seu corpo, aquiete sua mente, mobilize seus sentidos para entrar em sintonia com a presença do Senhor. Vai fazendo essa oração preparatória, a oração de petição que vocês já conhecem, pedindo para que todas as minhas ações, sentimentos, pensamentos sejam puramente ordenados ao serviço e louvor de Deus. Com a imaginação, você vai compondo esse local, você vai fazendo desse local o lugar da cena bíblica, do Evangelho meditado de hoje, onde você vai entrando, encontrando-se com o Senhor. Peça essa graça indicada para esta semana, vai pedindo e vai acolhendo as indicações abaixo com a ajuda, para criar esse ambiente mais favorável de oração. Então todo esse texto que é meditado aí no seu caderno abaixo com as meditações, você vai colocando e vai refletindo junto. Por isso, na reflexão de hoje, vivendo as profundas divisões, muitas vezes de ódios nas relações sociais, políticas e religiosas, divisões que são um veneno. E como? É um veneno, e deixam transparecer o rosto de muitas vezes de desumanização. Não foi diferente nos tempos de Jesus. Não foi. Para ele, o melhor sinal do reino de Deus é a unidade. O melhor sinal anti-reino é a divisão. A unidade não significa uniformidade, mas comunhão de diferentes. Que bom! Os conflitos e divisões são constantes no caminho da fidelidade ao Evangelho. As divisões externas, que surgem a partir da presença inspiradora e provocativa dos seguidores de Jesus. Divisões internas, que afloram quando a mensagem evangélica ressoa na interioridade de cada um, desmascarando seus impulsos e muitas vezes egoístas, suas tendências, e fazer-se o centro, seus dinamismos de morte.
Toda divisão procede de nosso orgulho e de nossa vaidade. Ela deixa de ser princípio de vida e se torna princípio de morte, e de rupturas e de violência. Mas a pior divisão, meus irmãos, é a que acontece no interior da própria comunidade cristã. Vocês sabiam que o Papa Francisco dizia em uma das suas reflexões, muito claro, que doía para ele comprovar como em algumas comunidades cristãs consentimos em diversas formas de ódio, de calúnia, de difamações, vingança, inveja, desejos de impor as próprias ideias à custa de qualquer coisa e até perseguições que parecem uma caça às bruxas. A quem de fato vamos evangelizar com esses comportamentos? É a pergunta que eu faço a você, meu irmão e minha irmã. Que tipo de evangelização é essa? Uma comunidade cristã dividida não é uma comunidade de seguidores de Jesus. Uma igreja onde cada um acredita ser dono da verdade não é a igreja de Jesus. A divisão na igreja torna-se escândalo e que nos impede de unir nossas forças para construir o reino de Deus. Um escândalo é o grande obstáculo para anunciar o evangelho. Jesus nos deixou um mandamento. Vocês se lembram? Qual é o mandamento que Jesus nos deixou? Que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti. Não é isso que diz lá no Evangelho de João 17, 21? Pois é. Temos aí então a sensação de que a divisão nos seduz. E como? Aqueles que não pensam como nós atuam pelo poder de Beelzebu. No entanto, Jesus atua pelo poder do dedo de Deus. Podemos sentir, pensar e armar de maneira diferente sem nos deixarmos conduzir pela divisão. Por isso, deixemos conduzir pelo Espírito Santo, pois ele é o princípio de união entre as pessoas, as comunidades cristãs. Uma igreja dividida não vive do Espírito, saiba disso. Uma igreja comunhão é a igreja alimentada pelo Espírito Santo de Deus. É o próprio do Espírito reunir, integrar, pacificar, conduzir-nos à unidade que tudo acolhe e onde todos encontram seu espaço de fato de expressão. Por isso, sua discreta presença nos move a despertar e acolher nosso potencial de ternura, de cuidados e de resistência diante de todas aquelas situações, forças que desintegram a vida e alimentam divisões. A atitude fundamental é de sermos dóceis para nos deixarmos conduzir pelos impulsos do Espírito, por onde muitas vezes não sabemos e não entendemos. Então, meu irmão e minha irmã, nesse tempo quaresmal, empenhemo-nos por ser presenças de comunhão e não de divisão. Assim, a experiência de oração revela a notável importância no cerne dos conflitos e divisões internas e sempre nos oferece um caminho de integração, meus irmãos. E o dinamismo vital da oração pode ser considerado como um remédio para a nossa insatisfação profunda e, claro, uma pacificação nos nossos conflitos com os outros e com a comunidade cristã. Por isso, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, @Filhos da Caridade Brasil. Você clica no sininho para receber as notificações, compartilha e evangeliza. Filhos da Caridade, há mais de 63 anos evangelizando o Brasil e há mais de 103 anos evangelizando em 4 continentes. Por isso, nós agradecemos a você que participou conosco hoje, dessa quinta-feira, contemplando essa beleza da natureza de Deus, com essas imagens belas que faz a gente encontrar no íntimo com Deus, falar com Deus. Então vai apontando já no seu caderno espiritual todos os pontos dos quais falamos, lendo e saboreando essas palavras do Evangelho, da qual eu citei,
essas reflexões. E seja também transparente, não tenha medo diante do Senhor. Dê nome às divisões presentes no seu interior. Quais são as divisões que te faz hoje no seu interior? Aponte no seu caderno. É muito importante isso. E também apresente ao Senhor as situações em que você foi presença e que provocou divisões junto aos outros. Deixe-se iluminar pela presença pacificadora do Espírito. Louve, agradeça, suplique, entre em diálogo íntimo com o Senhor. E por fim, no final da oração, vai fazendo um pequeno exame da oração toda que a gente refletiu aqui hoje no programa. O que o Senhor escreveu para mim no meu coração. Não é? Vai fazendo os apelos, as moções e as inspirações. Tudo isso lá no seu caderno espiritual. Tá certo? Então vamos pedir a bênção de Deus por mais esse dia, por tudo o que nós fomos vivenciando nesse tema maravilhoso, que nos faz reconhecer que somos fracos e pecadores, mas podemos cada dia ser melhor nesse processo de conversão. É Deus que vai nos ajudando a sermos melhores como filhos dele. Vamos pedir então essa bênção para essa noite, para termos um sono tranquilo e um novo dia restaurador. A vossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos uma boa noite, um bom descanso. E voltamos aqui amanhã novamente com o nosso itinerário espiritual, sexta-feira, sempre recordando a memória da paixão. Não se esqueça, sempre estar com o seu caderno espiritual, o ambiente, para sempre estar aí meditando. E voltamos aqui com alegria amanhã. Muita paz, muita alegria em seu coração. Feliz noite e fique com essas imagens belíssimas das cerejeiras. Até amanhã, se Deus quiser.